Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro. Acho inclusive que é a minha parte favorita de morar na Holanda. Nós vamos falar sobre bicicletas. A Holanda tem uma população de 17 milhões de pessoas e cerca de um quarto delas pedalam todos os dias. Na verdade, existem mais bicicletas do que pessoas no país. E é por isso então que hoje nós vamos falar sobre vida de bicicleta, curiosidades, quais são as regras para pedalar na Holanda, quanto custa uma bicicleta na Holanda e outras coisinhas que eu fui achando aí no caminho da minha pesquisa para dividir com você. Espero muito que você goste, deixa o like se você gostar e não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Quem já veio para Amsterdã com certeza ficou impressionado com o número de bicicletas pelas ruas. São inúmeros ciclistas diariamente de todas as idades fazendo atividades rotineiras, indo para o trabalho, indo para o mercado, indo no parque com o cachorrinho em cima da bicicleta na cestinha. Eu acho uma graça essa cena, inclusive. Ou então os pais levando as crianças na escola, os jovens de 12 a 18 anos, 75% deles usam bicicleta para ir para o colégio. Não há limites para o uso de bicicleta. Quem adere a esse modo de locomoção realmente está com a bicicleta aí, faça chuva, faça sol, e ela é pau para toda obra. Eu mesma já trouxe para casa uma vez um varal pedalando. Não foi fácil, mas olha, eu acho que foi fichinha perto do que eu já vi os holandeses carregando por aí em cima da bicicleta. Eu lembro que quando eu mudei para cá, eu ficava encantada em admirar os holandeses, essa desenvoltura que eles têm na bicicleta. Parece realmente que o ciclismo já faz parte do DNA deles, mas eu preciso te contar a história da bicicleta aqui na Holanda, porque nem sempre foi assim. O que a gente tem hoje é uma combinação duramente conquistada de planejamento urbano, poder do povo e investimentos do governo. Falando de Amsterdã, o investimento em infraestrutura para bicicletas começou na década de 70, depois do boom do pós-guerra em relação aos automóveis, a popularidade e aumento dos automóveis nas cidades do mundo todo. Óbvio, Amsterdã não ficou para trás e aqui quadruplicou o número de veículos e com isso aumentou drasticamente o número de mortes por acidentes de carro. Em 71, tiveram 3.000 casos de mortes devido a acidentes de carro, sendo 450 delas crianças. Foi daí que a população parou e falou, não dá pra seguir assim, a gente precisa mudar essa situação. Começaram vários protestos, inclusive se você procurar no Google Stop Kindermoord, que quer dizer pare com o assassinato infantil, você vai achar várias fotos interessantes dos protestos daquela época, como as pessoas se movimentaram aqui para Amsterdã virar o que é hoje. A popularidade do carro era tão alta naquela época, a necessidade de adaptar a cidade para receber tantos veículos, que chegou a ser cogitado um plano de fechar todos os canais principais da cidade e fazer deles ruas. Bom, nem preciso dizer que esse plano não foi pra frente, e graças a Deus nós temos Amsterdã linda e maravilhosa, porque a população lutou por isso. E em 78 apresentaram um novo plano de circulação, onde fechavam-se algumas ruas para carro, também diminuía-se o número de vagas para veículos e com isso dava prioridade para pedestres e ciclistas. Atualmente nós temos mais de 500 quilômetros em Amsterdã de ciclofaixas e 58% da população de Amsterdã usa bicicleta diariamente para fazer aí as suas atividades. Hoje em dia existem mais de 881 mil bicicletas em Amsterdã e isso significa que são 4 vezes mais do que o número de carros na cidade. A popularidade da bicicleta também aumentou em 40% nesses últimos 20 anos e a Prefeitura de Amsterdã vem investindo 120 milhões de euros em infraestrutura para bicicletas. Mas apesar de tanto investimento e esforço, Amsterdã não é a cidade mais bike-friendly do mundo. Segundo o Bicycle Cities Index de 2019, Copenhagen ganha aí o primeiro lugar. Você consegue ver nesse site até a 20ª colocação, além dos resultados dos anos anteriores e, como deu para ver, Amsterdã aparece só em segunda posição. E uma das razões para isso acontecer é que a cidade tem um grande problema com roubos de bicicleta. Sim, roubos de bicicleta. Em 2009, era estimado 300 roubos de bicicletas por dia. Isso dá mais de 100 mil bicicletas roubadas por ano. Como evitar que isso aconteça? Calma que daqui a pouco eu vou te falar algumas dicas para andar de bicicleta com segurança e até mesmo deixar a sua bicicleta em segurança. Mas antes, deixa eu te falar uma última curiosidade daqui. Anualmente, por volta de 12 mil a 15 mil bicicletas são retiradas dos canais de Amsterdã. Como que elas vão para lá? Em geral, imagina-se que é por vandalismo. Pessoas que não têm mais o que fazer e acabam jogando a bicicleta dos outros por diversão. Também tem a questão dos ladrões de bicicletas, que às vezes jogam a bicicleta só para se desfazer das evidências. E também tem aí alguns
proprietários que a bicicleta já tá muito ruim, em vez de levá-la pro lixo, simplesmente jogam no canal. E por último, o vento. Sim, o vento também contribui para esse número tão grande de bicicletas no canal, porque se você não prende ela direitinho, o vento passa e bicicleta para água. Bom, agora chegou a hora então de falar sobre bicicleta, segurança e quais são as regras para você andar de bicicleta aqui em Amsterdã de uma forma que você evite multa e também, óbvio, evite de se machucar. Andar de bicicleta na cidade pode ser agitado, especialmente se você não está acostumado com o tráfego no estilo de Amsterdã. Para mim, é a mesma lógica de dirigir, gente. Se você não está acostumado, anda em lugares mais tranquilos, vai se adaptando, vai pegando segurança e aí depois você vai para o centro. Uma dica também interessante para quando a gente tinha vida normal, era evitar o horário de rush. Então, das 8 e 9 da manhã e 5 e 6 da tarde, porque sim, tem muito mais movimento, os cruzamentos, os faróis, eles ficam super agitados, super movimentados. Então, se você puder evitar, não tem problema andar devagar, o problema maior é a insegurança. Então, tenha certeza que você não vai se assustar com uma buzina, com um carro, com alguém te ultrapassando. São coisas normais do trânsito aqui. E, inclusive, também é muito importante você ter muita atenção quando você está na bicicleta, porque você tem, em alguns lugares, scooters que andam com a gente na pista, tem os carrinhos, aqueles pequenininhos que parecem de brinquedo, eles também andam na ciclofaixa. Às vezes, você tem carros estacionados na ciclofaixa, ou então as vans de entrega, eles podem não te ver, então você tem que estar alerta para buzinar e avisar, ou então frear. Então eu separei algumas regrinhas básicas para você saber, como por exemplo, a gente sempre anda no sentido dos carros, a ciclofaixa geralmente dá para 2 pessoas, então evita andar de parzinho, geralmente ande na direita para que as pessoas mais rápidas passem pela esquerda. Não pode mexer no celular, mesmo que seja só para ver o mapa, você pode tomar multa por isso. Respeite o sinal vermelho e as sinalizações na ciclofaixa, então tem algumas que você tem que dar preferência para quem tá vindo, e também não pode andar nas calçadas ou em ruas fechadas, ruas comerciais fechadas, que é para pedestre, não pode andar de bicicleta lá. É obrigatório por lei usar luzes na bicicleta, tanto na frente quanto atrás, depois do escurecer, e quando você for fazer uma curva, sinaliza com a mão para que a pessoa de trás saiba que você vai virar e assim evita acidentes. E também é proibido pedalar bêbado, alcoolizado, não precisa estar lá trançando as pernas. Teoricamente, 2 cervejas e meio já é suficiente para você tomar uma multa de 100 euros, então fica aí o alerta se você for sair para beber, melhor evitar a bicicleta. Então vocês viram que tem um monte de multas por aí que podem ser aplicadas, então é legal fazer tudo direitinho por você, pelo seu bolso e também por quem tá andando de bicicleta aí próximo. Ah, e uma dica legal aí, é mais um alerta pro dia a dia. Cuidado com os trilhos do tram, do bonde, porque a nossa roda entra naquilo. Então se você tem que cruzar, presta atenção para cruzar assim em ângulo reto, ângulo de 90 graus, não sei como é que se fala, mas cruza o trilho, não anda na paralela, porque aí você pode, sem querer, cair, porque essa roda vai enganchar no trilho do tram. Última dica, estacionamento, e aí é uma segurança para sua bicicleta. Aqui em Amsterdã existem milhares de estacionamentos, então sempre pare sua bicicleta num lugar apropriado. Isso porque você pode ser roubado, como eu já disse, mas também você pode tomar multa por parar em lugar errado, e a sua bicicleta ela pode ser removida. Sim, a prefeitura passa e leva ela embora para o depósito porque ela estava em lugar indevido. Existem estacionamentos cobertos aqui na cidade que são gratuitos. A primeira 24 horas é gratuito e depois você paga, acho que é 1,25 por dia, podendo ficar no máximo 28 dias no estacionamento. Então é super baratinho e tem aí nos principais pontos da cidade também. Ah, e ainda sobre estacionamento, sempre que você parar sua bicicleta, trava ela. Tanto aquela travinha que ela já vem na roda de trás, mas também com corrente. Tem uma corrente de qualidade, principalmente se você tem uma bicicleta boa, porque aí você prende ou num cano, em alguma coisa fixa, para que a pessoa não leve embora a sua bicicleta, mesmo que travada. Isso sim pode acontecer, já aconteceu comigo, eu já tive uma bicicleta roubada aqui e hoje em dia eu aprendi, sempre que eu estaciono a minha bicicleta, eu passo a corrente em alguma coisa fixa, porque aí a pessoa vai ter que ou desmontar a minha bicicleta para levar, ou então, sei lá. Ah, e antes que alguém me diga, Rafaela, mas essas regras todas, as coisas não são bem assim por aí. Fato, na prática, muitas coisas não são bem assim. Os habitantes aqui de Amsterdã, eles furam bastante as regras, só que assim, eu passei as
boas práticas de andar de bicicleta, o que vai evitar que você tome multa, que você se machuque ou que alguém se machuque por algum erro seu, por exemplo. Então é interessante sim você seguir sempre que possível, mas você vai ver aqui no dia a dia que as pessoas não seguem muitas dessas regrinhas. Então agora que você já entendeu um pouquinho sobre bicicletas na Holanda, ou melhor, em Amsterdã, deixa eu dar uma dica, deixa eu bater um papo com você que tá vindo aqui morar na Holanda e não pode ficar de fora dessa. No começo você vai sentir, é óbvio que vai, a gente não tá habituado a isso. Eu lembro que minhas pernas ficavam super cansadas, mas depois fica uma coisa tão natural andar de bicicleta em Amsterdã, faz parte do nosso dia a dia e usar a bicicleta, essa flexibilidade é incrível, porque você não tem que esperar o táxi, você não tem que esperar o ônibus chegar, você simplesmente pega a sua bike e vai. Fora que muitas vezes a bicicleta ela é mais rápida do que outros meios de transporte. Então assim, Amsterdã é perfeita, é uma cidade pequena, ela é compacta, ela é plana, também assim, o clima, tirando os dias de vento, chuva, ok? Mas assim, no geral, esse clima mais ameno, mais fresco, também deixa a pedalada muito mais agradável, né? Do que, sei lá, viver nos 40 graus, não deve ser tão fácil pedalar todo dia. Então assim, dê a chance à bicicleta porque eu acho que você vai amar. Então por isso deixa eu te dar algumas dicas de como comprar a sua bicicleta, o que você precisa fazer, quais são os preços também e onde você pode procurar uma bicicleta por aqui. Eu acho que o primeiro ponto é entender que a maioria das pessoas por aqui tem bicicleta simples para o dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Muitos holandeses, e aí isso justifica o porquê temos mais bicicletas do que pessoas nesse país, tem 2 bicicletas, pelo menos. Por quê? Uma básica para o dia a dia, afinal de contas fica muito mais exposta, também corre o risco de ser roubada e etc e tal. E a segunda é uma bicicleta melhor, mais cara, às vezes elétrica, que eles deixam para um passeio, para o fim de semana, para fazer um tour aí pela Holanda. Afinal de contas, são mais de 100 mil quilômetros de ciclofaixa conectando esse país. Sendo assim, a minha primeira dica é: comece a sua vida de bike na Holanda com uma bicicleta usada. Legal, Rafaela, mas onde eu acho bicicleta usada? Super fácil. Tô deixando na descrição vários links para você, mas você acha no Facebook, você acha em um site que chama Marketplaats, que é um site de usados aqui na Holanda, você acha em feiras, você acha nas bicicletarias que tem tanto bicicletas usadas quanto bicicletas novas. Então não vai te faltar opções de bicicletas usadas aqui em Amsterdã. E outra dica importante: aqui o preço ele vai girar entre mais ou menos 50 a 200 euros, mais ou menos, uma bicicleta usada. Menos que isso, é fato que essa bicicleta é roubada. Então não compre, não colabore com esse tipo de ação, não compre bicicletas assim baratas. Além de tudo, é crime. Uma bicicleta nova você paga a partir, eu acho, mais ou menos de 200 euros. Quer você compre uma nova ou quer você compre uma usada, compre uma corrente para você conseguir prender a sua bicicleta bem em alguma coisa fixa, como eu tinha falado, para que ninguém leve ela embora. Existem várias marcas de correntes. Eu, por exemplo, tenho da Abus, que é a melhor, ela é super resistente. Eu paguei caro, acho que eu paguei 50 ou 60 euros, mas é porque a minha bicicleta, ela já é uma marca muito boa daqui, ela acaba sendo mais visada, então eu não quis correr o risco. Ah, outra coisa importante de você saber: quando você estiver procurando a sua bicicleta, você vai encontrar muitos modelos com marcha única e freio de pé, ou seja, sem freio no guidão. Isso é super normal por aqui, os holandeses dão preferência a esse tipo de bicicleta porque a manutenção é mais barata, é mais simples, mas não se preocupa que tem muitas opções de bicicletas normais, como a gente está acostumado, com várias marchas ou então freio de mão, tem sim no mercado, mas elas acabam sendo um pouquinho mais caras. Outra coisa importante que você tem que saber: quando você compra uma bicicleta usada, seja de loja, seja de uma pessoa física, você pode fazer e deve fazer um test drive. Então, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta mesmo na frente da pessoa, para sentir a bicicleta, sentir a potência da máquina. Mas sério, você tem que testar, testa as marchas, testa o freio, veja se está tudo funcionando bem, porque às vezes a bicicleta, ela tá com um ótimo preço, só que ela vai te dar um gasto de manutenção tão grande que não vai valer a pena. Então, faça bem esse teste para não cair em nenhuma roubada. Se você tá super na dúvida se compra ou não compra uma bicicleta, existe aqui na Holanda algumas empresas de aluguel mensal de bicicletas. E aí vale super a pena para você fazer esse teste, porque resumindo, elas eliminam toda a dor de cabeça de procurar uma bicicleta, de comprar uma bicicleta ou mesmo com a manutenção. Então vale a pena. A Swapfiets é uma das opções de empresas, estou deixando mais na descrição, você vê aqui o preço mensal.
Então é muito interessante porque a taxa ela inclui um atendimento de plantão entre 8 e 10 horas da noite, todos os dias, pequenos reparos ou troca gratuita da bicicleta em 48 horas, onde quer que você esteja na cidade. Tem a flexibilidade de cancelar quando você quiser, lógico que muda um pouco a mensalidade. Tem concertos no mesmo dia, então é uma opção super prática. E é isso, meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nossa, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre bicicleta com vocês, eu gosto muito. Foi uma transformação na minha vida, eu não esperava amar tanto a vida de bike. E se você quiser conversar mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Um grande beijo e até o próximo vídeo!